Sextou com S de subiu a bandeira. Hoje, Grupo D, Grupo E e Grupo F no nosso raio-x da Copa André Zanetti. E já vamos começar com o Grupo D, atual campeão. Grupo E, um dos mais fortes da Copa. E Grupo F, eles vêm chegando, né? A fortíssima geração. Eita, galera! Então nós já temos aí, o André já deu um spoiler, Grupo D tem como cabeça de chave a atual campeã, que apesar de ter sido a última vencedora da Copa do Mundo, está em quarto apenas no ranking da FIFA. Esse ranking da FIFA, né, é que nem o ranking das seleções, dos times, né? Ninguém sabe, não, é que nem o ranking dos times, né? Mas o ranking dos times é um dos poucos que, pelo menos esse ano, tá certo. Garantiu presença no Mundial a França, que é a quarta, você já falou, por conta do primeiro lugar no Grupo D, mas não no primeiro lugar da Copa. Eu fui ver, o campeão da Copa não dá mais vaga para o próximo Mundial, eu não sabia disso. Eu fui ver até agora faz uns 2, 3 edições, não lembro quanto foi a última, mas você ser campeão da Copa do Mundo, você não ganha vaga na edição seguinte. Mas é claro, o Brasil jogou as eliminatórias depois de 2013. Exatamente, então tipo assim, mas até pouco tempo atrás ganhava. Mas 2002 foi 20 anos, André, a gente tá velho. Você tem que aceitar. Deixa eu. Você tem que aceitar isso. Primeiro lugar no Grupo D, 6 pontos de vantagem sobre a Ucrânia, né? E os demais concorrentes, Finlândia, Bósnia e Herzegovina, Cazaquistão, 15 gols e sofreu apenas 3 em 8 exibições. Primeira colocada, classificada para o Mundial. E a França, do Didier, do Deschamps, ela joga com uma variedade tática muito grande, né? Durante as eliminatórias, inclusive, foram usados muitos esquemas táticos, né? E isso, de certa forma, é muito bom para uma seleção que tem bons nomes, tem nomes fortes. Então, você ter um repertório grande de variações táticas ali, isso é interessantíssimo para você aplicar durante uma competição curta, né? Sem falar nos nomes que a gente tem na França ali. Não venceu a Euro? Não venceu. A França, a diferencial da França, acho que para as outras seleções, e até isso é um ponto positivo, é a questão das táticas, tanto ofensivas quanto defensivas. Então a França tem essa característica, o time pode jogar da maneira ofensiva quanto defensiva. E falando da convocação, uma convocação muito polêmica. Teve ali a ausência do Kanté por conta da lesão, mas ele chegou até de 26 jogadores, levou 25, falou que a vaga, a 26ª, era para o animalzinho de estimação dele, chamou o filho do Thuram, né, lá de 2002, 2006 ali. Então, o técnico bem polêmico, não é só aqui no Brasil que a convocação é polêmica, não. Polêmica! Mas como a gente falou do elenco, não dá para deixar de destacar o Mbappé, o Benzema, que é o atual melhor do mundo, né? O capitão da equipe é o goleiro Goulart, que é muito... Eu acho ele um goleiro superestimado. Eu também. Mas, né, a França vem desde Barthez, né? Abraço pro Tavares aí, que ama o Barthez. Já é um goleiro ali icônico. Mas enfim, não sei se tem algum outro goleiro que venha superar o Lloris, mas enfim, né? É o que tem. E eu acho que a gente tem que se aproveitar disso e pegar os homens. Chutar o melhor campanha da França, André, aqui tem uma coisa interessante. 1998 e 2018 a França foi campeã. Número místico, né? 8. Porque em 2002 quem ganhou depois? 4 anos depois. Exato. Então, tá aí. Tá se informando aí, pessoal. Vocês estão dizendo aí nos comentários que eu tô forçando a barra, mas não tô, gente. Tá tudo muito claro. Você tem que pegar os sinais que o universo te entrega, entende? E eu acho que o debut, com esse debut, é a curiosidade, né? Que a primeira seleção, a França tem o título. A gente falou, Gales levou o primeiro gol do Pelé, ponto. Senegal do gol de ouro, enfim. A França tem o título de primeira seleção que marcou um gol. Então o primeiro gol da história das Copas do Mundo foi da França, Lucien Laurent, né? Vitória por 4-1 em cima do México. O francês, ou seja, a França, foi a primeira seleção a marcar um tento na história das Copas do Mundo. Que categoria, né? Não tá ouvindo aí. Não tem como não dar 5, né, bandeirinhas. 5 bandeiras pra França aí, favoritaça. Favoritation. Austrália, 38ª do ranking. Ficou em terceira no grupo B das eliminatórias asiáticas
e conseguiu uma vaga na repescagem, eliminando o Peru nos pênaltis. Eu assisti, inclusive, esse jogo. Peru nos pênaltis, exatamente. Foi 5-4 para a Austrália nos pênaltis. Não é a hora da curiosidade, mas eu vou falar. O apelido da seleção é Socceroos, né? Que seria uma mistura de soccer com cangurus. Então fica Socceroos aí aos apelidos dos australianos que vestem verde e amarelo. Daqui a pouco você vai saber por quê. Sistema da tática, né? O sistema tático da Austrália é o 4-2-3-1. Um sistema muito utilizado hoje, inclusive, né? Está sendo usado, não é obrigatório que você jogue assim, mas é os últimos amistosos e a maioria dos jogos aí que precisa, que é competitivo, a Austrália está jogando assim. Jamie Maclaren, do Melbourne City, é o artilheiro da Austrália e eu acho que a referência principal aí dos australianos do Socceroos. Não tem muita tradição em Copa, mas o técnico Graham Arnold tenta fazer ela uma das surpresas aí nesse grupo que pode vir dar aquela beliscada. Né? Melhor campanha da Austrália foi em 2006, eliminada nas oitavas para a campeã Itália. Num jogo bastante controverso, não sei se vocês lembram, foi num pênalti, eu não me lembro se foi na prorrogação ou no final do segundo tempo, mas foi um pênalti bem discutível ali, bem polêmico, onde a Itália avançou. Mas foi uma boa campanha da Austrália, que ficou no grupo de quem em 2006? Tá vendo? Ó. E eu falei, Ali, da curiosidade ali de 2000 não, eu falei da curiosidade do verde e amarelo. Quando eu tava falando da curiosidade do Socceroos, eu falei, você vai saber por que joga de verde e amarelo, e essa é a curiosidade da Austrália. Obviamente que é pra imitar o Brasil. Pra imitar o Brasil, exatamente. E é isso, acabou, pronto, fim, tchau. Não, a Austrália, originalmente a bandeira é azul, né, predominantemente azul, mas o que aconteceu? A gente falou que era o Brasil porque muita gente pensa assim, mas a primeira vez que a Austrália jogou, seja qualquer coisa da Austrália, né, qualquer esporte, jogou de verde e amarelo, foi num campeonato de cricket em 1899, ou seja, lá atrás, disputado na Inglaterra. Em poucos anos, essa cor acabou se tornando padrão do país e em todas as competições aí que tinha que usar a seleção, pau verde e amarelo. E hoje a gente fala que verde e amarelo... É que o verde e amarelo é uma cor bonita, né? Bonito. Vamos se respeitar, Com né? certeza. Palpite do Subiu a Bandeira. O que nós vamos colocar? Passear. Veio passear? Uma bandeirinha, Uma né? bandeirinha. Veio passear, não foi passear. Foi passear. Ó, Dina. ó. Denmark. Dinamarca, galera. 10ª colocada no ranking da FIFA. Dinamarca também tá no grupo D, André Zanetti. Nas eliminatórias para 2022, o dinamarquês venceu todos os jogos nas primeiras 8 rodadas. Venceu a Áustria 2 vezes, aí ó, venceu a Áustria 2 vezes, por exemplo, e puderam assim carimbar o passaporte para a Copa do Mundo bem no início. Foi uma das primeiras seleções que se, vamos dizer assim, não é se credenciou, né? Que se qualificou para essa competição em 2022, Alexandre. A maneira que a Dinamarca se comporta dentro de campo é interessante, né? Porque tem um momento que tava sem o Eriksen PE e agora com o Eriksen, não, né? AE e DE, né? É, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Bom, você sabe, se você gosta de futebol, você sabe, mas enfim. Como é que fala o nome desse cara? Juman? Não sei. Juman, não É sei. o técnico da Dinamarca. Ele foi jogador, teve que parar a carreira antes, né, antecipadamente, mas lá para 98. E agora em 2020 ele assumiu a equipe nacional e vem pra cima. Questão antes do Eriksen, jogava um 3-4-3. Hoje o sistema é mais focado, né, mais jogadores defensivos, ali num 4-2-3-1, um 4-3-3. E o Eriksen tá ali jogando e querendo ou não, ele é a principal arma. Porque ainda é, e obviamente vem fazendo. Teve um problema, voltou a jogar na Inglaterra, depois voltou a jogar aí bem, voltou a figurar bem aí no campeonato, tá jogando hoje no Manchester United, ou seja, é um jogador que pode surpreender nesse grupo, eu acho que o Eriksen. Melhor campanha, a melhor colocação foi na Copa de 98, quando foi eliminado nas quartas de finais. E agora eu tô perguntando, quem que eliminou a Dinamarca nas quartas de finais de 98? Curiosidade, Ali, a gente tava falando essa questão aí do Eriksen. O que foi isso? Eu acho que a curiosidade é isso, é o exemplo de superação que a gente tem que trazer hoje, porque em 2021, na Eurocopa, ele sofreu uma parada cardíaca na primeira rodada da competição. Ele morreu, né? Segundo alguns médicos, o jogador morreu por alguns segundos aí, ele chegou a morrer. 8 meses depois, o jogador voltou a entrar em campo e hoje ele é peça-chave nessa seleção aí para a Copa de 2022. Ele jogava
pela Inter de Milão e ele teve que sair do país por conta do aparelho do coração que ele usa. E hoje já tá em campo aí de novo, tá jogando muita bola. Eriksen. Foi falado que ele deveria se aposentar, inclusive, né? Pois é, exatamente. Palpitinho da massa. 3 bandeirinhas Da ali, não massa. pode surpreender, né? Perfeito. Fechando o primeiro grupo desse vídeo, grupo Com C. a 30ª colocada no ranking da FIFA, a Tunísia. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe para os seus amigos. Tunísia, 30ª no ranking da FIFA, perfeito. Ficou em primeira nas eliminatórias lá e se classificou depois da fase final. Mandou muito bem, Zaço ali não tem. Ficou em primeira no seu grupo das eliminatórias africanas, que tem muito país também. Se você olhar, são muitos grupos. Como que funciona lá? Ficou em primeiro, daí os primeiros de cada grupo fazem uma partida, o vencedor vai para a Copa do Mundo. Então... Venceu e empatou contra Mali e... Foi, carimbou. Carimbou-se. A gente pega muito o que é usado nas eliminatórias, então o sistema aí do treinador Kadri, né? A equipe do treinador Kadri jogou sempre num 4-3-4-2-1, 4-2-3-1. Há essa variância tática de 4-4-2. Então tem essa variância, o glorioso 4-1-4-1, indo mais pro 4-1-5-1, mas enfim, né? Não tem como a gente dizer que Tunísia é engessada em um esquema tático, porque contra a Mali jogou num 4-3-3, ou seja, mais ofensivo ainda. Então, essa diferença tática aí do técnico Kadri pode ser positivo para a seleção da Tunísia nesse grupo. Né? E a Tunísia, André Zanetti, já disputou outras Copas do Mundo? 5, né? Chegou nessa sexta, 5 Copas do Mundo. Todas na primeira fase. 78, 98, 2002, 2006 e 2018. Jogou 2002. Quem ganhou 2002? O cara, quando quer achar o fio... Não, se você procurar bem, você acha. Mas aí a gente nem tá precisando procurar, o universo tá mostrando. Só não vê quem não quer. Pelo amor de Deus, gente. E olha só, a Tunísia, curiosidade interessante, André, foi a primeira seleção africana a vencer um jogo em Copas do Mundo. Foi em 78 na Argentina, quando ganhou do México, gostoso por 3-1. Aí, ó. Outra questão legal aí da Tunísia é que, assim, 3 jogos da primeira fase. A Tunísia nunca acumulou 3 derrotas. Pelo menos um empatezinho ela garantiu. Então, assim... Pera aí que o avião tá passando aqui. Aeroporto aqui do lado, o pessoal é foda. Então, promete não passar em branco a seleção da Tunísia. Palpite do Subiu a Bandeira. Quantas bandeiras a Tunísia tem? Eu acho uma, não sei. Dá pra beliscar 1.3, assim? Uma, né? Uma bandeira. Foi passear. Boa. Quem passa, André? Eu acho que fica entre Tunísia e Dinamarca, né? Não tem como não falar que a França passa. Tunísia e Austrália? Tunísia e Austrália? Não tem, né? Eu acho que França e Dinamarca, né? Nesse grupo, acho que Eu também acho. Eu acho que esse tá tranquilo. Sobrenatural. Tranquilo e favorável. Chegamos ao grupo E de Espanha. Cabeça de chave do grupo E. Só, né? A Espanha, que é a 7ª colocada no ranking da FIFA, André Zanetti. 7ª. Luiz Henrique, né? Já foi treinador do Barcelona, aí o espanhol Luiz Henrique. Não tem como ele não ter transformado a Espanha numa das favoritas ao título por conta da classificação favorável, né? Confortável. Favorável não, né? Confortável. Numa chave que tinha Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. Aí as piadas de duplo sentido, né? Não, aqui não. Aqui são as pessoas maduras. O país terminou em primeiro lugar com 19 pontos, 4 à frente dos suecos e espantou qualquer risco de zebra aí nesse grupo e se classificou para a Copa. Tá aí, né? Tá aí pra a Espanha do Luiz Henrique, André, jogou todos os jogos da eliminatória naquele 4-3-3 ofensivo. Tendo jovens talentos ali assumindo o protagonismo dessa seleção, como o Pedro, que tem só 19, sim, o Ferran Torres, de 22, o Eric Garcia, de 21, o Dani Olmo, 23. É uma seleção muito jovem, essa seleção da Espanha. Vem... É um time, pode ser considerado um time forte, só que eu já projeto já 4 anos à frente também, sim, né? Uma coisa falando da convocação aí que deixou o povo meio de cabelo em pé, foi o De Gea fora, né? O goleiro De Gea fora da convocação da Copa, né? Eu não acho o De Gea um bom goleiro, assim. Mas eu não conheço muitos goleiros espanhóis, da escola espanhola de goleiros. Melhor campanha não tem como não destacar 2010, né? Campeã aí 2010. Aí Copa da África, né? Essa Copa foi uma das melhores Copas, né? Pelo menos no protagonismo da música da Copa do Mundo, eu acho que... Na Copa de 2010 foi Xabalala, Xabalala, Vuvuzela, né? Mas, pô... Cara,
Só que assim, Copa de 2010, a Espanha foi campeã e a curiosidade envolve isso. Pegando todas as seleções que foram campeãs, a Espanha é a única seleção de todas que perdeu na estreia. Então o que aconteceu? Todos os títulos de todas as Copas do Mundo, a única seleção que perdeu na estreia foi a Espanha em 2010. Perdeu para a Suíça por 1-0, enfim. Não foi essa Copa, inclusive, que a Suíça foi eliminada invicta? Acho que foi, não lembro, mas eu acredito que sim. Eu acho que foi essa. essa Se eu não Copa. tenho nada, foi essa. 3, 4, 5 e daí? Eu acho que 4, né? 4. Eu acho que 4, forte. Talvez para 2026, quem sabe, né? Com a manutenção do trabalho. Isso que eu ia falar. Chegamos agora na 31ª colocada do ranking da FIFA, que é a Costa Rica, que nos últimos anos aí vem se mostrando uma seleção interessante, um time interessante de ver jogar. Aquele grupo, aquele saudoso grupo em 2014, que a Costa Rica conseguiu ser classificada. Não, a Costa Rica era porque tinha Uruguai, Inglaterra, Itália e Costa Rica. Né, cara? A pergunta era quem será o próximo outro eliminado junto com a Costa Rica, né? Porque tinham 3 campeões mundiais, né? 3 campeões mundiais. 2 ficaram de fora, 2 campeões. Exatamente, e a Costa Rica passou. Junto com o Uruguai. E garantiram, né? Chegaram para a Copa de 2022, sobrevida depois daquela vitória por 2-0 sobre os Estados Unidos na última rodada da CONCACAF. E a caminhada da seleção rumo à repescagem foi semelhante dos norte-americanos, mesmo 59,5% de aproveitamento, 25 pontinhos ali. Mas o saldo de gols foi o desempate funcionando a favor dos estadunidenses, então Costa Rica chegou aí para a Copa dessa maneira. Ela e os Estados Unidos caminharam junto aí para chegar esse ano. E a Costa Rica dela joga naquele glorioso 4-2-3-1 que defendendo o volante ele volta para trás, recua para virar um 5-4-1. É um time chato de jogar, a gente viu em 2018 contra o Brasil, é muito chato. O Brasil só conseguiu fazer o primeiro gol, ganhou de 2-0, mas fez o primeiro gol nos acréscimos, já no finalzinho. Os 2 gols foram no finalzinho. Então a gente sabe que é um time bem difícil de enfrentar. E tem no Keylor Navas, obviamente, o grande nome da seleção, grande goleiro, já jogou no Real Madrid, por conta do 2014, né? Que interessante. Hoje joga no PSG. Melhor colocação, quartas e finais em 2014, né? Eliminada nos pênaltis ainda pela Holanda, né? Foi naquele jogo emblemático que o técnico da Holanda trocou o goleiro só para as cobranças de pênalti. Exato. E aí a pergunta, André, aonde que foi a Copa de 2014? É aí que eu digo, gente, vocês não querem ver, cara. Só não vê quem não quer. Exato. Curiosidade, eu acho que é legal porque a Costa Rica não jogou a Copa de 54 por conta dos Correios. A gente fala Correios, mas é por conta, né, do sistema de entrega. A inscrição do país, junto com a Índia, Peru, Vietnã, Bolívia, Cuba e Islândia, não chegou no tempo estipulado e a seleção ficou de fora. Então, meteu no postal, hoje em dia não mandaram e-mail? Como que nós vamos palpitar na Costa Rica? Olha, vamos analisar o grupo como um todo, porque é um grupo difícil, né? Falando de Costa Rica em Copa do Mundo, dá pra dizer que pode surpreender, mas vocês já vão entender que nós vamos terminar esse vídeo daqui a pouquinho. O grupo é difícil, gente. Então eu acho que corre por fora. Corre por fora porque vai belisca um empatezinho ali com a Espanha, etc. Mas eu acho que 2 bandeirinhas ali tá de bom tamanho. Boa. Por que é difícil, André? Porque a 11ª colocada do ranking é a Alemanha, que é o próximo time desse grupo aí. E aí a gente já tá... Aí você tá falando da elite. Aí chegou os homens, pessoal. Alemanha, quem fala em Alemanha hoje brasileiro dá aquele... Né? É a camisa, o Brasil pode não estar numa boa fase, mas vai enfrentar uma seleção, a seleção respeita muito, né? Então a Alemanha é a mesma coisa, uma tetracampeã mundial. E a Alemanha chegou para essa Copa do Mundo, perdeu para a Geórgia, perdeu para a Macedônia do Norte, mas conseguiu tranquilo. Pezinho nas costas ali, conseguiu. Primeira a carimbar o passaporte em campo, ou seja, depois do anfitrião, primeira seleção a carimbar o passaporte para vir foi a Alemanha. Eu te pergunto, para a Copa de 2018, você sabe qual que foi a primeira seleção a carimbar o passaporte? Como que joga Alexandre Oshak? O técnico da Alemanha ele vinha jogando, André, com 3 zagueiros. Ele parou de jogar com 3 zagueiros e está apostando num 4-2-3-1, pelo menos nos últimos jogos da Alemanha. Aqueles 2 volantes, 3 meio campo, né, cara? Normal, né? A Alemanha pode não ter agora muitos nomes assim de peso,
mas é sempre um time que muito competente, a disciplina tática dos alemães é muito, muito forte, é muito evidente isso. E obviamente que você tem o Neuer, acredito que deve Mais ser... uma vez, né? Eu não sei que idade ele tá agora, mas... Enfim. Mas é o melhor, Claro, né? talvez o maior destaque dessa seleção. Sem falar que é um ótimo goleiro, né? Muito bom, é difícil de jogar contra o Neuer. Vi a final da Champions contra o PSG lá, onde ele fechou o gol literalmente, né? Decisivo, né? Ele é muito decisivo. Primeira seleção, no caso, que pode se igualar ao Brasil, né? Teria a Itália, mas Itália, né? Questões aí, né? Enfim, que não cabe a nós. A seleção alemã pode chegar a ser penta, porque melhores campanhas, 4 vezes campeã, 54, 74, 90 e 2014, pode igualar o único penta é o Brasilzão. Esperamos que não. Não, tá ficando louco. Curiosidade, a gente fala de quando, de quem que ganhou em 2002, né? Aí que tá, vamos dizer que a gente tá forçando a barra, não tá aí, ó. O único goleiro a receber o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo foi o alemão Oliver Kahn. E detalhe, ele foi eleito antes da final, Antes né? da final, foi premiado, mas a seleção ficou em segundo. Mas é o único goleiro na história de todas as Copas que foi melhor jogador e mamou. E o detalhe interessante é que 2 Copas seguidas foram jogadores defensivos, porque em 2006 foi Cannavaro, zagueirão. E outra coisa, na final de 2002 ele já era eleito, já estava escolhido o melhor jogador, tomou um frango lá, soltou uma bola pro Ronaldo. Soltou um peru. Palpite do Subiu a Bandeira. É de 4 pra cima, cara, tem que ser pelo menos. 4 ou Então, 5, forte, mas eu acho que é favorito, hein, forte, porque é a Alemanha, né? Eu acho que sim. E agora, né, os Nipponi, né? Na língua da japonesada aí, o Japão 24º no ranking da FIFA. Ai, Alexandre Jouchak. O Japão que parece uma bananinha, né? No mapa mundi ali, né? Parece uma banana. O Japão disputou sua vaga no grupo B das eliminatórias asiáticas, pessoal, e por lá, na terceira fase e última, né? 10 partidas, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sem problema algum, né? Ficou atrás da Arábia Saudita, mas conseguiu a sua vaga, né? Sem problema algum. E não fez besteira, já chegou. O Japão que sempre tá chegando aí nas Copas do Mundo, né? Sempre chegando. Aqui eu acho que na Ásia ali é uma das seleções mais fortes ali que tem, né? E o Japão também adota o esquema tático que a maioria das seleções está jogando. 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Isso é muito, essa variância tática é muito presente por conta mesmo dessa disposição. Vai para ataque, volta a defender, traz mais um zagueiro, enfim, né, o volante vira zagueiro. Hoje não dá mais para você ficar engessado, né? Num esquema só, não tem como. Não dá. Melhores campanhas, todas, né? Falando, não dá pra falar de 2002, né, também, né? Porque 2002 quem ganhou foi o Brasil, mas enfim, 2002, 2010 e 2018 passou de fase, mas caiu nas oitavas. A curiosidade da seleção do Japão, e tá junto com a Alemanha ali no mesmo grupo, é que as duas seleções foram instituídas da FIFA como punição por conta da Segunda Guerra Mundial, né? No eixo também tinha a Itália lá, mas quem recebeu essa punição foi a Alemanha e o Japão também. Como que nós vamos classificar? Veio passear, né? Veio passear. Foi pro Qatar passear, com toda certeza. Boa. E passa nesse grupo, eu acho que... É aquela questão, pode acontecer como aconteceu em 2014, tudo pode acontecer. É. Mas, aquele palpite clássico, né? Pra não se incomodar. Espanha e Alemanha vão passar. A gente não falou no grupo da França, mas é legal a gente pontuar rapidinho que tem aquela maldição, né? Seleção ganha a Copa do Mundo, no outro ano, na outra edição, não passa da fase de grupos. Exato. Né? Mas, enfim, né? É difícil. Eu acho que se der alguma beliscada a Costa Rica, dá um sustinho ou outro ali, mas, enfim, né? Pelo menos Espanha e Alemanha é a lógica, né? Entre aspas, deu a lógica. E agora nós vamos chegar, André, no grupo F, e eu vou te fazer uma pergunta. O grupo F é da Bélgica, já a cabeça de chave. E nós falamos da França, já falamos do grupo da França e do grupo da Alemanha. Você sabia que na Bélgica tem 3 idiomas oficiais? O neerlandês, o alemão e o francês. Olha só que bonito. Olha só que categoria. E a Bélgica... Eles não falam o belgo? Ou belga? O belga aqui, né? O canário. A Bélgica, segunda colocada do ranking da FIFA. Tá aí, ó. Tá aí, segunda. Só perde, sabe pra quem? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Só que Ah. a Bélgica tem aquele negócio, né? Eliminou nós, né? 2018. Mas é que agora tá kits, né? Porque eles pagaram
2002, só que 2002 quem ganhou? Nós eliminamos e a Bélgica se classificou para a Copa nas eliminatórias europeias, ficou invicta ali no grupo E, 6 vitórias, 2 empates, carimbou já rapidão, não precisou repescagem, não foi nada. E por isso, inclusive, a cabeça da chave. Não azedou muito o Parmito, né? Técnico Roberto Martinez, né? Conhecido Roberto Martinez, é um adepto do 3-4-3, né? Escalando aqueles dois meio ofensivo, De Bruyne, né? Não tem como. Esse é o nome principal da seleção, né? Você pode destacar o Hazard, que já foi, assim, para muitos ia ser o melhor do mundo. Você tem o Lukaku, você tem o Courtois no gol, que também é um baita goleiro. A seleção belga, a gente brinca com a forte geração belga, mas é uma seleção muito, muito pica, assim. É uma boa seleção. É um time forte, um time coeso. E quem tá Porém, jogando contra... é aquela questão da transição, também falta um pouco disso. E quem tá jogando contra a Bélgica tem que cuidar muito do Lukaku. Ele é muito traiçoeiro, muito bom jogador. E, forte fisicamente. De Bruyne ali pifando o cara, não tem jeito, né, cara? Não é difícil, né? E a melhor campanha foi em 2018, pronto. Acabou-se. Ficou em terceiro lugar, caiu na semifinal, porque obviamente eliminou o Brasil nas quartas e caiu para a França. Perfeito. Então, e ganhou da Inglaterra daí na decisão do terceiro lugar, 2-0, se não me engano, 2-0. E olha uma curiosidade interessante, André, a Bélgica tem o apelido de Diabos Vermelhos, porque esse apelido se originou no começo do século passado, porque um jornalista numa partida não definida, não foi falado que partida é essa, falou que tinha 3 jogadores que jogavam como demônios. Olha só. E aí, por conta da cor do uniforme, daí já virou tudo. Os Diabos Vermelhos. Eu acho legal quando tem a história, mesmo a Bélgica não tendo tradição, mas ter a história de um apelido assim, eu acho muito legal. Isso é legal. Aí, ó, tá aí. Você conhecendo mais das seleções aqui no Subiu a Bandeira, deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, tudo, faz favor, né? E aí, André, quantas bandeiras o Subiu a Bandeira vai dar pra Bélgica? Eu acho que entre 3 e 4, mas é injusto dar 3. 4, né? Eu acho que é forte. Pela campanha, principalmente em 2018. Forte porque eu acho que passa tranquilo, chega até umas quartas no mínimo, né? Então é forte. Boa. Porque ali as quartas são 8 seleções, né? Então Segundo, Canadá, 41º no ranking da FIFA. Canadá, que é conhecido por um país multicultural, né? É o país do hockey. Canadá é o país do hockey. Gosto muito. Lá eles têm tradição no hockey. No futebol, infelizmente, eles não têm. Já é 41º ranking da FIFA. E você que viu o grupo do México, viu que o México ficou em segundo. Pra mim é a grande força do lado de cima, mas ficou em segundo nas eliminatórias. E o Canadá, mesmo número de pontos ali no critério, o Canadá ficou em primeiro, André Zanetti. Boa. E o Canadá tem aquela variedade de sistema que a gente tá batendo na tecla. Pode ser que é mentira. Não é mentira. A maioria tá jogando numa variância do 4-3-3 pro 4-3-2, 4-2-3-1, enfim, sempre tem essa questão de 5 no meio, 2 pro ataque, às vezes 4-4-2, sempre tendo aquela referência no ataque e claro, né? Estrela canadense é o Jonathan David, de 22 anos. Tem também... Joga no Lille. O Alphonso Davies, né, do Bayern de Munique, que é uma lateral, né? O lateral... Ele é muito bom, principalmente no FIFA, né? Muito bom de pegar ele. No FIFA ele é ótimo para você valorizar o teu time ali na lateral. E a questão que você falou dessa variedade tática também se dá pelo número de gente que o técnico do Canadá usou. Usou muitos nomes, inclusive a lista de pré-convocados tinha bastante gente. Gigantesca. O Canadá jogou a Copa do Mundo uma vez só, que foi em 86. Perdeu as 3 partidas, então é a pior campanha. Melhor campanha. Espera-se que em 2022 as coisas mudem para a seleção canadense. Mas não muito também, né? Não vem encher o saco ele pegar um Brasil ali, depois pra frente. E eu tenho uma curiosidade interessante, André, para trazer sobre o Canadá. Diga. O Canadá teve forte influência da França, mas também da Inglaterra. E foi um dos países onde a Inglaterra levou primeiro o futebol, que era uma das colônias, para lá. Mesmo assim, o país não teve tradição do futebol. Não pegou tradição. Foi um dos primeiros países onde o esporte chegou. Que massa, e não pegou. Que bacana. A gente falou 86, né, que foi a única participação. Não tem como dar 2 bandeirinhas, né? Tem que ser uma só, né? Uma só, veio passear. Foi passear. Marrocos, 22º no ranking da FIFA. O Marrocos chega aí com tudo para essa Copa do Mundo. Acho que, lógico, né? A gente tá falando num grupo que tem tanto a Bélgica quanto o Canadá e a Croácia, né? Que você vai ver a Croácia em sequência aí do Marrocos.
mas é um grupo que se tem, acho que, alguma possibilidade de dar alguma zebra, a gente tá falando da Croácia bem, mas é esse grupo, né? Dá pra dizer, se o Marrocos quiser fazer uma campanha legalzinha, dá pra tentar beliscar alguma coisa, né? Porque tem jogadores interessantes, fez uma campanha muito regular, venceu todas as partidas no seu grupo da eliminatória, grupo I, e na fase final contra a Mali teve um agregado de 5-2. Não só pela questão do grupo, que pode ter uma zebra, André, mas a seleção marroquina ela mostrou uma consistência muito grande nas eliminatórias. 100% de aproveitamento na primeira fase. Aí na fase final, 5-2 no agregado contra a Mali. São países ali de expressão insignificante para o cenário mundial do futebol? São, mas você mostrar que vem jogando bem é importante. É bom, né? E se você for olhar o elenco do Marrocos, você tem o Ziyech do Chelsea, você tem o Hakimi do PSG, então é um time africano que pode sim dar aquela incomodadinha. O Hakimi que não foi do Real Madrid, né? Agora foi o PSG, mas foi do Real Madrid. E são todos jovens jogadores. Então, às vezes, num jogo mais truncado, num jogo mais difícil, uma escapadinha de um do outro ali, pô, E como que joga o Marrocos, André? O que aconteceu? O técnico bósnio, o Vahid Halilhodžić, ele foi mandado embora da seleção 3 meses antes da Copa. Né? E quem assumiu foi a jogadora Regragui. O que a gente vai esperar? Não sabemos. Não sabemos. Mas esses grandes nomes ali, o Ziyech, que obviamente iam ser convocados, né? E o Hakimi fazem parte do elenco, então resta a gente assistir a Copa para ver o que vai acontecer. O palpite é de que seja muito próximo ao que jogou nas eliminatórias, né? Então, se o treinador quiser inventar, é muito provável que leve um sabugo na Copa do Mundo. É pouco tempo, né, para ele implementar uma filosofia. Melhor campanha foi 1986. Certo. Onde ficou na 11ª colocação. E a curiosidade da seleção marroquina que eu acho legal é que foi o primeiro país africano a estar presente num álbum de figurinha da Panini, né? Esse primeiro álbum foi em 1970 e contou com 11 atletas convocados e estampados. Todos os 11 foram convocados mesmo, então não teve aquele furo que hoje tem, que tem um cara que não vai pra Copa. Não teve, todos os 11 que estavam lá no álbum de figurinha foram convocados e o Egito já tinha sido convocado antes, já tinha passado para a Copa do Mundo antes, mas primeiro álbum, primeira seleção africana foi Marrocos, estava lá. Marrocos. Mas mesmo assim a gente falou que tem... Mas para mim é entre uma e duas bandeiras. Entre 1 e 2, perfeito. Dá para colocar como veio, foi passear, mas pode ser que não deu uma pingada no 2, né? Fechando o segundo vídeo, Alexandre Jouchak, Croácia, 12ª. Croácia está em 12º, mas é igual a Alemanha. Eu acho que assusta a colocação, mas pô, a Croácia bateu o final. Final de 2018. O que me deixa muito triste de ter visto o Brasil fora dessa final. Verdade. Porque o Brasil ganhou da Croácia um mês, umas 2, 3 semanas antes da Copa, né? Ganha 2-0. Fato. Então, que tristeza. Os croatas tiveram uma dificuldade na classificatória, né? E disputaram com a Rússia a vaga direta no Mundial. Mas a classificação veio apenas nas últimas rodadas ao manterem a vantagem para os russos, né? E teve também aquela eliminação da Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia, né? Que a FIFA eliminou a Rússia, então a Croácia já estava praticamente engatilhada, né? Engatilhou de vez e se garantiu em 2022, né? Como que joga a Croácia, André Zanetti? Olha só, é aquela coisa do 4-3-3, daí 4-1-4-1, com os alas dando aquela voltadinha, deixando o centroavante lá isolado. E obviamente que o grande nome dessa seleção tem que ser o melhor do mundo em 2018. Que eu cantei a pedra, não subiu a bandeira, eu falei que o Modric ia ser o melhor do mundo e acertei. Exato, o Modric é o melhor do mundo. E tem o Modric, que ele é a cabeça pensante desse time, né? Vários atacantes, enfim, vários jogadores muito bons, Rakitic, enfim. Mas o Modric realmente é a cabeça pensante dessa Croácia e tende a ser mais uma vez. Jogar a responsabilidade na mão do cara e se vire, né, Pezão? Terceira colocação em 98 é histórica, né? Melhor campanha da Croácia, mas esse vice-campeonato na Copa da Rússia deixou a torcida muito empolgada para a edição desse ano. E agora eu vou dizer para você, Ali, curiosidade, é muito conhecido. Quando eu falo Croácia pra você, o que você lembra? Do carro arrancando, né?
Quando eu falo a Croácia, eu lembro do xadrezinho da camisa. Você sabe como que é a inspiração pra essa camisa? Não sei. Tem um livro que é Por Fora da Cara, Copa. a gente não sabe mesmo, porque as curiosidades cada um foi buscando. Exatamente. Do jornalista Eduardo Menezes, Por Fora da Copa. Uma das possíveis origens desse quadriculado pode residir lá no século XII, tá? Quando a região da Dalmácia, hoje lá no sul da Croácia, era disputado por diversos povos, né? Diversos ali tribos e tal. E daí o que aconteceu? Cansaram da guerra, pau pegou, pô, tamo cansados. 1271 foi o ano que um líder local e uma nobre da coroa austríaca resolveram disputar o poder, né, dessa região, sabe como? No tabuleiro de damas. Então o que eles fizeram? Vamos jogar de tabuleiro de ladies e vamos fazer uma disputa no jogo de damas. O cara que venceu foi o Svetoslav Surinj. Venceu o Duque Pedro II de Veneza e os croatas conseguiram sua independência depois de 5 séculos de batalha. O quadriculado foi uma referência às partidas, segundo fontes, né, que falam. E sim, a gente fala aqui que os caras brigaram, trocaram o Acre por um pedaço de boi, cabeça de boi, não sei o que lá. Foi um jogo de dama que definiu essa região, a região da gloriosa Dalmácia, sul da Croácia. Como que vem a Croácia? Pode surpreender. Né? Pode surpreender, né? Mas beliscando forte ali, eu acho que beliscando. Porque chegou na final. Exatamente, umas 3 Mas pode surpreender. Porque se não tivesse chegado na final na anterior, nós ia dar 2. Mas quem que vai passar? Eu acho que a Croácia é uma das candidatas para passar junto com a Bélgica. Ou você acha que não? Eu acho que sim, porém, talvez o Marrocos conseguindo empatar com a Croácia. Beliscandinho ali, né? Bom, sexta-feira, o clima do futebol sempre foi de sexta-feira, tomar uma, não sei o que, não sei o que. Não é futebol, gente, mas parece que... Amanhã, grupo G amanhã, e grupo H. Aí você tá falando da elite, amanhã. Por quê, cara? Amanhã é véspera, gloriosa véspera. E quando é véspera já é ritmo de Copa do Mundo. Domingão já... Domingão você já tem que assar aquela carne já assistindo. Pô, mas é Qatar e Equador, né? O Qatar, cara, não interessa, cara. Qatar e Equador não interessa. É Copa do Mundo, pai. A saliva já corre, já não, fica doido. Mundo, pai. Amanhã a gente vai falar sobre o grupo G e o grupo H. Até amanhã, Alejo. Boa sexta-feira. Vai tocar hoje, não? Hoje vou. Hoje estamos na estação Cobrajão, uma estação ali, o evento dos estábulos. Boa.